alunos? Espero que todos estejam bem. Essa semana é a semana 5 e eu vou explicar para vocês hoje a aula 3 de língua portuguesa da semana 5, tá bom? Então, nessa aula, vocês terão um textinho para fazer leitura. Lembrando que esse texto é um poeminha, né? É um poeminha que fala sobre futebol. Eu espero que vocês gostem. Façam a leitura com cuidado e lembrem-se que, quando é um poema, nós temos versinhos, que é cada linha é um versinho, tá? E as estrofes, que são os pedacinhos do textinho. Então, cada vez que eu pulo um pedacinho, então tem um pedacinho, uma estrofe. Eu pulo mais uma estrofe, certo? Então, o poema é composto por versinhos, que são as frases, e as estrofes, que são os pedacinhos, certo? Vamos lá, então. Qual é o nome do texto? Título. Título é sempre o nome da história, tá, gente? Esse texto está organizado em o quê? Como que é organizado um poema? O poema é organizado com estrofes, com versos, né? Se fosse uma história em quadrinhos, através de desenhos, escritas, tá bom? Então, pensa aí na hora de responder, tudo no caderno. Aí, vocês vão olhar lá no texto e responder as questõezinhas. Está perguntando na 3? No poema, os autores falam dos bichos. Escreva os nomes em cada posição. Que bicho que estava no meio campo lá no texto? Põe o nome do animal. Que bicho que estava de goleiro? Põe o nome do animal. E assim por diante, tá bom? É bastante interpretação de texto. O que é isso, professora? Interpretar o texto é entender o que ele está falando. Então, é muito importante fazer a leitura várias vezes para entender o texto, para poder responder as perguntinhas, tá bom? Então, aqui nas atividades, nós temos ordem alfabética. Então, tem alguns nomes de animais que vocês terão que escrever depois, um do lado do outro, na ordem alfabética. Lembrando que ordem alfabética é a ordem do alfabeto, tá bom? Feminino das palavras. Por exemplo, o feminino de cachorro, cadela. O feminino de gato, gata, tá bom? Separe as sílabas das palavras. Para vocês não terem dificuldade, lembrarem como que separa, né? Se tiver alguma dúvida, fala a palavrinha. Então, por exemplo, esquerda. Quantas vezes eu falei? Quantas vezes eu abri a boquinha para poder separar? Ou então eu bato palma. Esquerda. Quantas vezes eu bati palma? É a quantidade que eu vou separar a sílaba. Combinado? Ligue as palavras sinônimas. O que é sinônimo, professora? Sinônimo é uma palavra que tem o mesmo sentido, o mesmo significado da outra. Por exemplo, jovem é a mesma coisa de uma pessoa moça, né? Velho é a mesma coisa que idoso. Então, tem que ter o mesmo sentido quando é sinônimo, tá bom? Antônimo é o contrário da palavra, tá? Contrário. Se não é feio, é bonito. Se não é gordo, é magro. O contrário.